dos dirigentes mais polêmicos da história do futebol brasileiro. Principalmente porque nunca teve medo de falar o que pensa. Um cara que conhece como poucos a história e os bastidores do nosso futebol. Presidente do Esporte Clube Vitória por muitos e muitos anos, hoje um grande gestor do futebol, Paulo Carneiro está hoje no ar com André Henning. Seja bem-vindo, presidente. Te chamo de presidente? Não, tudo faz, você fica à vontade. Porque você fez parte da história do Vitória como um grande presidente de clube. Obrigado, Então obrigado. É o costume de chamá-lo de presidente. Me chamam muito. Obrigado por estar aqui, Eu por ter que topado o agradeço. convite. Agradeço muito estar aqui nessa casa. Essa casa me remete a um passado não muito distante. Certo? Os criadores dessa empresa aqui tem muito a ver com uma parte muito bacana da minha vida no Vitória. Eles fizeram parte também da vida do Vitória. E o Vitória fez parte da vida dessa casa aqui. É uma coisa, Sem dúvida. É uma coisa que... E o mais bacana deles, desses 3 jovens que eu conheci, um deles que não está mais aqui nessa casa. 2 deles não estão mais. 2 deles não estão. O Edgar, Carlos também. O Edgar e o Carlos saíram, o Leonardo continua aqui conosco. Continua. Talvez você não saiba que o Leonardo foi comigo para a Holanda em 2001, com meu filho, na época tinha 10 anos. Nós fomos apresentar o Vitória para o PSV da Holanda, que queria comprar o Vitória, sabia? Queria comprar o Vitória? Vitória S.A. Porque eu lembro que teve negócio do Vampeta, que foi e tal, mas aí é antes. Isso foi antes. Em 94, Tá. Nós vendemos o Vampeta ao PSV com uma venda normal. Depois nós fizemos uma grande parceria com o PSV. Pois é. De 10 anos. Acabou com a minha saída do Vitória. Foram 10 anos disputando torneios lá. A ponto de, depois de 2, 3 anos, a gente via no centro de treinamento do PSV, onde esses torneios são disputados na Europa, certo? Muitas vezes, torcedores holandeses chegando com a camisa do Vitória, sabe? É mesmo? Era um negócio muito bacana. E nós fizemos amizade com o antigo manager do PSV, o 10 da Dinamáquina, chamado Frank Arnes. Ele era o manager do PSV. Se apaixonou pelo projeto de formação do Vitória. E um belo dia recebi uma correspondência pedindo que a gente chegasse no board da Philips, da PSV, para apresentar o Vitória. E quem foi comigo foi o atual executivo-chefe aqui da Leonardo Lenz. Ô, Paulo, vou aproveitar o gancho. Eu ia começar falando de atualidades, depois a gente volta. Essa época é a época do Vitória S.A., porque eu lembro que há um passado não muito distante, o Vitória era uma referência no futebol brasileiro por ter sido o primeiro clube a de fato virar empresa. É verdade. Foi isso que aconteceu. Exatamente. E foi na sua gestão. O futebol, nós torcedores temos às vezes a memória curta. O futebol precisa de história, e o nosso tem mais história do que nunca, né? E o do Vitória não é diferente. É um clube com 119 anos. Um dos mais antigos do Brasil. Mas precisava, mas nunca foi um clube focado para o profissionalismo. Era um clube eclético, né? Durante 40 anos deixou de praticar o futebol, nasceu praticando o remo, nasceu praticando o cricket. É mesmo? O esporte inglês implantado na Índia há muitas décadas com sucesso. Mas nós tínhamos, numa nuvem de profissionalização que passou no futebol brasileiro no final do século XX, final da década de 90, o Vitória queria se profissionalizar. Em 97, nós tivemos os primeiros ensaios com a chegada de Bebeto no Vitória. Foi época de Excel econômico e tal? Ali era uma parceria comercial. Sim. Foi quando o econômico foi absorvido pelo grupo Excel com XC. Porque depois teve o fundo Excel, que é com 2X. Isso. Esse é o Excel, que depois veio para o Corinthians também. Isso, veio para o Corinthians. Eu fiquei muito amigo do presidente Ezequiel Nasser e trouxemos o Bebeto para o Vitória. Uma festa na cidade. Tinha sido revelado pelo clube. Exatamente. Depois trouxemos no mesmo ano Petkovic. Nós vamos falar sobre isso. Vai. E aí, o Vitória já deu ali os primeiros sinais de profissionalização. Inauguramos o centro de treinamento, terminamos o estádio. Em 94, inauguramos a iluminação. Certo? Em 99, com a chegada dessa nuvem de profissionalização, que acabou nos confirmando por questões políticas, de bastidores, de interesses comerciais diversos, o Vitória saiu na frente e criou a primeira empresa do futebol brasileiro.
E eu me arvoro a dizer, sabe, André, que a terceira, eu costumo dizer que o Brasil precisa da terceira onda do futebol. A terceira onda é transformar os clubes todos em empresa, porque o modelo atual do futebol brasileiro, que é um modelo secular, de associações sem fins lucrativos, ele tem vantagens fiscais evidentes. Benefícios consideráveis. Mas veja que com todos esses benefícios, o futebol brasileiro aumenta seu endividamento a cada ano. Está quebrado. Eu não sei se está quebrado, porque esse tipo de associação também é difícil quebrar. É verdade, verdade. Entendeu? Então, isso dá um certo relaxamento aos clubes, certo? Mas se nós quisermos crescer, veja na Argentina, a crise na Argentina já trouxe uma coisa boa. A Argentina já tem sua SA. Tem a sua liga. A sua liga e os clubes se transformando em empresas. Isso vai gerar a Argentina, se a gente não acordar, a nível de organização, vai passar a gente. Mas o senhor realmente espera que isso aconteça? Assim, eu olhando para o futebol hoje, presidente, sendo bem honesto, não vejo. Você não consegue ver. Mas sabe por quê? Tem uma pessoa no Brasil que tem uma visão assim, que é o Petralha. Isso, eu ia falar isso. Né? O que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que está faltando ao Brasil, e aí eu falo, está faltando que o troço tem que partir dos clubes grandes, eles têm que ter a visão de que eles não jogam sozinhos. Que eles precisam, como na Inglaterra, a Série A se preocupa com a B. Claro. Aqui ninguém se preocupa com a B. A gente fica com o mercado restrito aos 20 clubes. Porque na Série B, a média de orçamento é 15, 20 milhões ano. O senhor está sendo um grande otimista, falando de 20 clubes. Se preocupa com 12, 14. Mas olha, o que é que tem que acontecer? Nós temos que pegar uma liderança dessa. Pode ser o presidente do Flamengo, pode ser, sem citar nomes, que amanhã pode mudar. Presidente do Corinthians. Tá, o senhor, em termos do clube, muito mais do que da pessoa. Precisam liderar um processo que já teve líderes no passado, certo? Precisa voltar a isso, porque isso vai ser bom. Eu me lembro que no passado, muita gente criticava a gente da televisão que investia no futebol, porque massacravam os clubes. Nós é que não somos profissionais. E do lado de lá tem profissional que quer o máximo de lucro para garantir seus bônus, seus resultados de performance, etc. Claro. Nós é que não somos, por exemplo, a atual TV aberta, o contrato de TV aberta atual era para estar em 1 bilhão. Está em 600 milhões. Com o contrato em vigor, reduziram para 600 milhões. Você acha que os clubes reclamam? Nada, não reclamam nada. Eu posso dizer, estou dizendo aqui dentro da empresa de televisão, que está no mercado, e importante, porque a concorrência valorizou sobremaneira uma das janelas de exibição importante que temos. E que cá entre nós conseguiu algo inimaginável até outro dia, que foi furar um pouquinho do monopólio, né? Porque o monopólio é ruim para todo mundo. É ruim para quem vende, é ruim para quem compra, certo? Porque a TV fechada era vendida no Brasil por 60 milhões. De repente, com a chegada da concorrência, passou para 500 milhões. Ou números próximos disso. Vamos brincar só com grandes números. 500 milhões. Eu, se fosse dirigente, eu ia ficar preocupado. Eu ia dizer, meu Deus, o que é que eu estava fazendo nos outros anos que não reclamei de estar pagando, de estar vendendo por um preço tão aviltado? Não é verdade? Bom, mas voltando à nossa conversa, porque a mente começa a aflorar essa grande viagem, que é essa paixão pelo futebol, o Vitória precisava se profissionalizar. E nós criamos uma palestra no antigo prédio da Gazeta Mercantil e levamos os empresários de grandes grupos de entretenimento, de esportes. Botamos lá uns 60 pessoas. Lá estava a figura de Edgar Diniz. Que era o presidente do Esporte Interativo. Na época nem existia Esporte Interativo, né? E aí, eles foram a Salvador, assinamos um protocolo. Eles trabalhavam num banco no Brasil, que não existe mais, eu acho. E daí o Chase americano absorveu a instituição financeira que controlava esse banco no Brasil. Bom, e daí o Chase virou contratado do Vitória, o maior banco do mundo. Certo? E eles deram a procuração para Edgar que procurasse que cumprisse o contrato, que achasse no mercado um fundo investidor para o Vitória. Esse fundo era o Fundo Excel, de capital norte-americano, mas sediado na Argentina, de um mega empresário argentino chamado Juan Navarro. O seu fundo faturava 4,5 milhões de bilhões de dólares. Eles compraram o controle acionário do Vitória S.A.,
com acordo de acionistas, um ano de negociações, imagine a responsabilidade. Sim. E o negócio só não deu certo porque eles tiveram uma crise cambial na Argentina violenta no início do século XXI, não puderam cumprir os acordos com a gente acabou brigando e o Vitória recuperou as suas ações. O Vitória foi lá e comprou, né? Recomprou. Presidente, nessa época surge algo que até hoje é uma referência para o futebol brasileiro e que inexplicavelmente não consegue ser replicado. A Liga do Nordeste, que aí gera a Copa do Nordeste, que ficou parada por muitos anos e retornou há pouco tempo com sucesso. Por que o Brasil tem hoje só a Liga do Nordeste que dá certo? Por que a Primeira Liga não deu certo? Por que os clubes brasileiros não fizeram a Liga para tomar conta que nem a Argentina fez? O que acontece que ficou esse ótimo exemplo só no Nordeste? Porque existe uma deformação na legislação esportiva brasileira a partir das federações estaduais. Elas são compostas de clubes profissionais, de primeira, segunda divisão e até terceira, se for o caso. Mas é composta majoritariamente, imagine, André, de ligas amadoras. Uhum. Então, por exemplo, na Bahia, existem 150 ligas amadoras que, por procuração, elege o presidente da Federação do Estado. São votantes. A Liga Amadora de Juazeiro, a Liga Amadora de Feira de Santana. Nós temos 400 e tantos municípios, você não ganha eleição e os presidentes se eternizam no poder. E eles são os cabos eleitorais, porque o estatuto da CBF também é mudado sem que os clubes tenham o menor interesse, tá? Poucos levantam a mão para contestar. Nenhum. Eu não, só... O Corinthians que bateu o pé aí na eleição. Eu me lembro que a última eleição com o Ricardo Teixeira, o Vitória e o São Paulo foram os únicos dois clubes que votaram contra. Explicitamente na sala, certo? Porque também tem isso, tem dirigente que fala, mas lá na hora... Na hora H... Era difícil peitar o Ricardo Teixeira? Olha... Eu nunca tive problema com o Ricardo. Eu sempre fui contra, sempre fui oposição, sempre percebi que ele não gostava de futebol. Avelange, que foi um grande dirigente, indiscutível, independente dos outros problemas, que eu não quero entrar no mérito. Sim. Certo? Mas Avelange foi um grande dirigente. Mas o seu genro não. O seu genro fez muito mal ao futebol brasileiro, muito mal, porque ele não gostava de futebol. Ele não ia no estádio. Aí você pode ter o presidente de uma confederação brasileira de futebol onde o presidente não vai ao estádio. Ele não ia por entrega de troféus. O cara tem que gostar de dinheiro, gostar de ganhar, mas tem que ter prazer e emoção pelo que você faz, né? Claro. Ricardo não tinha prazer de administrar o futebol, ele tinha prazer de ganhar dinheiro com o futebol. Isso ele tinha. O Brasil um dia vai ter essa Liga Nacional, essa Liga... Olha, a Liga da gente foi criada a partir da chegada da Top Sport, que era controladora da Esporte Interativo. Sim. Era uma empresa de marketing. Eu coloquei para gerenciar o Vitória, um dos seus sócios, o Carlos, certo? Eles ficaram muito próximos de mim. Um dia nós criamos a Liga Nordeste, na mesa da presidência do Vitória. O senhor criou a Liga do Nordeste? Foi uma coisa Vitória, da sua cabeça? Da minha cabeça. Tá. Já existia o Campeonato Nordeste antes, mas não do modelo de pontos corridos, com a visão de liga, com independência, de acordo com a Lei Pelé, que está aí até hoje, né? Foi uma grande luta contra as federações, principalmente a Federação Pernambucana da época, nos atingia, nos agredia e, no entanto, atrapalhou o próprio futebol do Nordeste, porque isso era bom para os clubes. Claro. Certo? Pra você ter uma ideia, em 2002, nós arrecadamos entre marketing e televisão 15 milhões de reais. Na época, uma fortuna. Se você comparar com os números de hoje, você vai ver que nós estamos vendendo o equivale hoje a 40, 50, 60 milhões de reais. Estou falando de 17 anos atrás, 16 anos atrás. Como é que o senhor vê hoje alguns grupos eu acho que querendo... Essa semana morreu um grande amigo, um ilustre dirigente, de relevante serviço prestado ao seu Grêmio, campeão do mundo pelo Grêmio. Primeiro presidente do Clube dos 13. Meu amigo, certo? Quando eu cheguei no Clube dos 13, ele deu muita força, porque o Vitória não conseguia entrar por causa da resistência, tinha um veto, bastava de um clube e o Bahia vetava. Né? Precisou Antônio Carlos Magalhães me ajudar, certo? Que Deus o tenha. Estamos falando do Fábio Koff. Falando do Fábio. E o Fábio foi um grande amigo, mas eu acho que faltou a ele, para o seu currículo ficar... Ninguém é perfeito, né? Sim. Faltou a ele o registro da Liga, porque ele teve o estatuto na mão.
Ele poderia ter registrado a liga? Ele teve o estatuto com um parágrafo único. Tem 15 dias na pessoa dele para registrar. Ele era o... Ele era o presidente do Clube dos 13 e teve essa missão dada pela Assembleia de Sócios do Clube dos 13. E ele não registrou. Ali nós perdemos um momento histórico, porque naquele momento o Clube dos 13 tinha muita força dentro da CBF. Opa! Hoje você vê que nem conselho técnico os clubes apitam. É tudo decidido lá dentro da CBF. Antes a gente tinha decisão no contanto que a gente criou o pontos corrido. Sim. Que eu, modéstia à parte, tive uma parcela decisiva junto com o Mário Petralha, certo? Nós éramos minoria no Clube dos 13, porque os fundadores tinham 3 votos e os convidados tinham 1. Então a gente não ganhava nada dentro do Clube dos 13. Mas no momento da votação na sede do Flamengo, nós conseguimos convencer o presidente do Corinthians, do Alibe, e o presidente do Cruzeiro, Perrella, certo? E eles votaram com a gente e nós criamos o campeonato pontos corridos. E esse pontos corrido, veja o resultado que deu a nível de direito de televisão, porque você sabe que a televisão é avaliada pelos jogos disputados. Sim. Aumentou de 400 e tantos jogos para 700 e tantos jogos. Isso deu um boom nos direitos de televisão e eu acho que está muito claro que é um campeonato importante para o futebol brasileiro. Copa do Nordeste versus estaduais versus calendário do futebol brasileiro. Com a sua expertise de ter criado a competição, de estar vendo o futebol, de estar participando do futebol, qual a solução para você ajeitar com que todos os clubes consigam valorizar a Copa do Nordeste, que é um produto fantástico, ninguém duvida disso, mas tem alguns que ficam querendo minar, com os estaduais, porque você não tem tantas datas, com o calendário. Como que a gente resolve isso no futebol brasileiro, Paulo? Olha, por melhor que seja uma competição, se ela não for bem tratada, ela não causa os efeitos que os seus participantes possam esperar. É o caso da atual Copa do Nordeste. Ela está sofrendo alterações, muito bem dirigida por um rubro-negro, Alex Portela, um grande presidente do Vitória, que é presidente da Liga do Nordeste. Que é presidente da Liga do Nordeste. Eu quero lhe dizer que eu quando era mais jovem, era mais reacionário. Eu queria acabar com o estadual. Tanto que no contrato que nós fizemos, na época, com a Rede Globo de televisão da TV aberta do Campeonato do Nordeste, quem disputasse o Campeonato do Nordeste não podia nem disputar o estadual. Ah, é? É. E a Globo também não queria o estadual. Ela hoje patrocina os estaduais quase todos, mas ela tinha horror ao estadual. Eu sei porque eu vivi tudo isso. Sim, claro. Né? Os interesses também mudam, né? Claro. A gente tem que respeitar o ciclo dos processos que eles vão sofrendo, transformações. Mas eu posso dizer que hoje eu já não queria acabar o estadual. Mas eu queria mudar o estadual. E eu acho que o caminho está muito claro. O estadual não pode continuar em série com o calendário nacional. Porque cada vez mais o campeonato brasileiro precisa ser valorizado. Você não pode terminar um campeonato estadual num domingo e começar um brasileiro 5 dias depois. 8, não começa 4, porque tem uma Copa do Brasil no meio. Aí você começa sábado. Começa sábado. Uma competição dessa tem que ser preparada. O público tem que se preparar. Os clubes e seus departamentos de marketing têm que se organizar. Não é assim. Você está todo preocupado com a decisão de campeonato, onde os grandes estão sempre envolvidos. Sim. São aqueles que disputam o brasileiro. E 8 dias depois você está disputando o campeonato brasileiro. Não tem público que você consiga aquecer. Não tem competição. E no meio outras competições, né? E no meio de outras competições. É um negócio louco. Então o que é que você tem que fazer? Tem que se entender. E não é só... Eu, se tivesse voltado ao Vitória, eu já teria resolvido isso na Bahia. Eu tenho certeza que eu já teria resolvido. Porque... se eu estiver no negócio, a federação trabalha comigo, aliado a mim, não eu dependendo da federação. A federação está para servir os clubes. Exatamente. Não o contrário. Federação e CBF representa no bolo financeiro do futebol 10%, 11%. Então, nós é que representamos 90%, que vamos ficar esperando as federações. E aí o Vitória faria o quê? Nós faríamos um campeonato. Não, a gente faria um campeonato estadual, sub-23, para todos os clubes. Certo? Com isso, você daria uma outra roupagem ao campeonato. Os clubes que disputassem Série A, B e C poderiam disputar a mesma competição. Isso faz na segunda divisão da Espanha, onde o Real Madrid e o Barcelona tem participam. O seu time. Nós íamos ter o nosso time sub-23. No primeiro ano, essa competição não seria boa. Sim. Mas na segunda, ela já seria menos ruim. No quarto ano, ela já seria boa.
Porque aí você atuaria fortemente, você faria um campeonato de janeiro a junho, você aumentaria a quantidade de jogos, você valorizaria as praças regionais, você melhoraria os seus estádios, os seus gramados, porque o projeto no futebol não é uma coisa só. Sim. É muito global, certo? O futebol. E é uma atividade mundial intensiva, precisa de macro decisões, não só uma decisão, mudar o caminhão, tem que mudar tudo, certo? E você deixar o Campeonato Nordeste para ser disputado sábado e domingo. Uhum. Aí o Campeonato Nordeste, que hoje vale, sei lá, 30 milhões... Vai passar a valer. Vai valer 100 milhões. E o que eu acho espantoso é que os clubes assistem e ninguém aparece com liderança para tomar decisões. Essa é uma decisão forte, Quando nós criamos a Liga do Nordeste, André, eu pedi a Edgar Diniz que preparasse um modelo de disputa com uma carta de adesão feita pelo jurídico da empresa dele. Eu viajei para o Nordeste sozinho e fui de clube em clube. O campeonato é esse aqui, ó. Como um vendedor. Uhum. Sabe? Só vendendo uma coisa concreta, certo? E todos assinaram. E esse campeonato foi um sucesso porque era disputado fim de semana. Aí quando tinha um clássico, Santa Cruz e Náutico, você fazia uma quantidade de eventos enorme nos shoppings da cidade. Você cria uma grande atmosfera. E o futebol foi um sucesso, o campeonato. E precisa voltar. Mas voltar sábado e domingo. E o estadual seguir, sabe? Com um ritmo mais lento, mais romântico, com jogos às vezes às 11 horas, em praças alternativas, tudo bem planejado. Aí os clubes iam virar fontes de atletas para o mercado, porque você ia criar condições, por exemplo. Eu ia pedir ao presidente do Bahia, que eu acho que ele tem uma boa percepção, certo? Me parece, a distância, que nos primeiros 2 anos a gente não pegasse nada do dinheiro da televisão. E dividir fortalecer os outros. Fortalecer os outros, ajudar, introduzir tecnologia, introduzir metodologia, implantar formação nesse coisa, ajudar na construção dos campos de cada clube desse. Agora, é preciso ter um pouco de ideal na vida, né? Não, e é preciso trabalhar. E precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Acordar cedo e dormir tarde, né? Nós vamos para um rápido. Eu tenho a impressão que o senhor é um fã do Brasileirão de Aspirantes, por exemplo. Sim, ele pode ser adaptado a isso que eu acabei de falar. Pois é. Que ele é sub-23. Você está falando aí, eu estou pensando no Brasileirão de Aspirantes. Para você não ter problema de mercado de atleta, você tem que pensar em todas as classes. Claro. Você bota 4, 5, 6 jogadores profissionais com mais de 23 anos, mas tem que ter 2/3, no mínimo, sub-23. Entendi. Aí você melhora, inclusive, a qualidade de formação do atleta. Claro. Que nós estamos sentindo isso nos confrontos internacionais. Sub-20 estão... Eu vi, só para terminar, eu vi o sub-17 esse ano mundial. Inglaterra e Brasil. Eu me lembro quando o Vitória começou a viajar para o exterior, nós nem gostávamos de disputar torneio que tivesse time inglês, que a gente só ganhava de goleada. Paulo, vamos falar rapidinho, e vai ser uma pena porque tem muito assunto, mas da sua passagem como presidente do Vitória, que foi uma passagem longa. Nessa gestão sua do Vitória, o Vitória cuidou muito da base. O Vitória revelou muitos jogadores. E aí eu vou deixar você citar esses jogadores. Como é que está hoje a base do Vitória e como é que você está vendo mais do que a base do Vitória? A base do futebol brasileiro. Como é que você... A CBF tem ajudado, tem cuidado? O que é que você vê? Você passou recentemente pelo Atlético Paranaense, que é um clube que usa o Sub-23 estadual e tal. Como é que você está vendo a base, você que é um grande fã? Eu acho que a minha passagem no Atlético Paranaense, eu agradeço meu amigo Mário Petralha, me deu a oportunidade de me atualizar com a relação às informações científicas que chegaram ao futebol. Nessa época não tinha. Tudo chega, né? Claro. A tecnologia está aí, não chega só nos bancos, chega em qualquer atividade econômica e no futebol não é diferente. Então, a área científica do futebol, fisiologia, nutrição, fisioterapia, psicologia, tudo tem grandes novidades no futebol, certo? E aqueles clubes que abraçaram isso de uma forma inclusiva estão tendo resultados. Porque até a captação hoje, no meu tempo, tinha 8 clubes que faziam adesão de base forte. O Vitória não tinha saído, ou era base ou era base. Só que eu acho que, décadas depois, o modelo é o mesmo. Eu vejo no Nordeste, meus queridos amigos dirigentes, continuando importando jogadores de mais de 30 anos. Isso devia ser proibido.
Nada contra os atletas com mais de 30 anos. Eu me lembro que eu estava num evento de um determinado clube no Nordeste um dia, num hotel, e eles estavam apresentando um jogador. E um deles eu conhecia. E eu sabia que ele não tinha mais condição de jogar, sabe? Aí ele chegou perto de mim e fez: Paulão, não conte pra ninguém aqui, sabe? Então, não pense que isso mudou muito, sabe? Quando eu vejo algumas figuras jogando, eu fico me imaginando, por que jogam? Por que são contratados? Porque montar plantel não é uma coisa simples, sabe? É uma coisa difícil. Nem sempre. Às vezes você pensa que está fazendo tudo certo, mas o resultado não vem. E aí? Porque o futebol também é um jogo. Claro. Então é um processo muito complexo e exige muito cuidado, certo? De montar plantel. Mas e de trazer um cara de 30 que já deu o que tinha que dar, entre aspas, e apostar numa base? Não tem chance. Não tem chance. Agora, tem que também não ser uma base que forme, mas não revele. Entendi. Porque não tem transição. Porque não tem política. Às vezes, a base é boa. Mas em cima, não tem uma política. A política tem que vir de cima para baixo e dizer assim: 2/3 do elenco é feito em casa, mínimo. Pode chegar o treinador que for, certo? Ele vai mandar na casa dele. Na minha nunca mandou, certo? Cansei de ouvir treinadores importantes, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, são todos meus amigos, dizer assim: Paulo, a gente tem aí 2... Não traga não. Por quê? Porque quem contrata é o clube, é quem paga. Você é pago para treinar. Se eu puder alinhar com você, vou alinhar. Na dividida, vai valer o que o clube quer, porque ele é que é o responsável. Hoje já tem uma legislação no Brasil muito draconiana para o futebol. Se aumentou de 50% para 100%, recentemente, coisa de 3, 4 anos, a rescisão unilateral, se o jogador não interessar mais, era 50%, hoje é 100%. Você tem que pagar o contrato inteiro. Então, em 2017... o Vitória contratou 2 jogadores que juntos, se você mandar embora, o contrato deles valiam 20 milhões. O clube não pode, não aguenta, tá certo? Então é preciso ter cuidado com a legislação. E eu não vejo ninguém trabalhando pela legislação, sabe? Os clubes não têm uma atividade coletiva, corporativa. Entendi. Se tivesse uma liga, tinha um representante da liga dentro do Congresso. E olhando, né, falando, olha, para a nossa liga ser forte daqui a 10 anos, nós precisamos eu fico sem entender como é que não tem ninguém trabalhando para mudar essa legislação, que ela não é boa para ninguém, porque gera uma demanda trabalhista milionária para os clubes. Você pensa o quê? Que as dívidas do futebol brasileiro são dívidas fiscais que o Profut deu uma regulamentada boa para o futebol? Sem dúvida. Fez um fair play, já que nós não temos liga para fazer fair play. Sim. O governo fez. Uma distribuição um pouquinho mais justa, né? Não, equilíbrio, não pode gastar mais do que 80% das despesas no departamento de futebol, limite para déficit de um ano anterior para ser projetado no outro ano. Tem algumas regras interessantes. Mas ninguém está mexendo nos pontos nevrálgicos, certo? Que geram passivos trabalhistas milionários. A dívida vem mais do trabalhista do que do fiscal. Tem jogadores de seleção no Rio de Janeiro que tem aposentadoria de 2, 3 clubes, recebe todo mês 100 mil, 100 de um, 100 de outro. É difícil. Paulo, eu vou passar rápido pelo Vitória e vou querer que você venha um dia só para falar de Vitória. Mas hoje você é um gestor que tá por aí. O Vitória, né, na sua época, e aqui me corrija se eu estiver errado, porque eu cheguei para morar na Bahia meados dos anos da década de 80, 85, por ali. O Vitória era um clube ok, mas não batia pau a pau com o Bahia todo ano. O Bahia tinha uma... E na sua gestão isso aqui equilibrou. Equilibrou o Bahia. O Vitória chegou a ganhar 5 títulos em 7 anos. Teve uma sequência... 7 títulos. Então, foi vice-campeão brasileiro, foi vice... O Vitória? Sim. Né? Como é que você está vendo o momento... Não, Vitória foi hegemônico na minha época. Pois é, ele... Totalmente hegemônico, tanto na Bahia como no Nordeste. E tivemos participações nacionais expressivas, porque nós temos um recorde que passamos... Depois caímos, porque a diferença econômica é abissal. Às vezes você não consegue controlar, mas eu consegui, com minha equipe, 12 anos na Série A. 12 anos seguidos. Seguidos. E dos 12, 8 sem TV. Sem grana de TV? Eu fui finalista do Brasileiro. Nós, que ninguém faz nada sozinho. Nós fomos finalistas em 93, nós fomos semifinalistas em 99. Nós tínhamos o melhor time do Brasil em 97, com Bebeto, Wesley e Companhia Limitada.
Podemos ter sido campeão brasileiro naquele ano, fomos desclassificados para a fase final contra o Atlético no Mineirão 3-2, que dói até hoje, com Túlio no banco, jogando Petkovic e Bebeto ao lado, um ao lado do outro. Esse era o Vitória, sem TV. Sem dinheiro de Tudo TV. isso sem TV. O time de 93 do Vitória, e aí óbvio que eu não vou lembrar ele inteiro, mas olha, Dida, Rodrigo, João Marcelo, China e Renato Martins. Ó, já tem um monte revelado lá. Aí você tinha... Gil e Roberto Cavalo. Roberto Cavalo fez os gols de falta. Alex Alves. Vampeta na reserva. Alex Alves, Paulo Gidoro. Paulo Gidoro, Claudinho e Piquete. Piquete eu trouxe jovem do Botafogo, do Rio. Era uma época... Mas o banco era tudo da base, né? Como é que você vê o momento do... Você tem vontade de voltar a ser presidente do Vitória? Eu não quero sair do futebol porque isso virou meu negócio, meu trabalho, minha atividade, certo? Mas presidente do Vitória seria um caminho? Eu não posso precisar porque as eleições do Vitória aconteceram, o presidente foi eleito legitimamente e nós temos que torcer por ele. Não tem saída. Se você é clube, você não pode torcer contra, você pode ser crítico, você pode fazer oposição, mas oposição construtiva. Claro. Eu acho que o atual presidente é uma pessoa bem intencionada, mas precisa controlar sua vaidade, porque ele está sozinho, ele não pode continuar sozinho. Esse clube tem 119 anos. Ele precisa de ajuda? Ele precisa de ajuda, porque o próprio modelo social do futebol exige uma associação, ela é uma associação, ela não tem dono. Então, ela precisa... Eu já me coloquei à disposição dele. Ele nunca me procurou. Também não vou ficar perguntando a ele se ele quer ajuda. Não é verdade? Mas você é uma pessoa influente. Você é uma pessoa que, quando as coisas acontecem... Mas não só eu tenho o Alex Portela, que foi um grande presidente do Vitória, sem dúvida, que tem uma relação muito próxima dentro da CBF. Ele agora teve um problema na decisão do campeonato e não usou o Alex Portela. Então, é preciso entender que... Desculpe a imodéstia. O Vitória foi vencedor na nossa época porque nós unimos o Vitória. Nós não tínhamos uma crise, um bate-boca, uma reclamação em rádio, nem em jornal. Resolvíamos tudo internamente. Havia discordâncias e divergências naturais, mas o Vitória estava unido em cima de um projeto, de um objetivo. Hoje o Vitória não tem projeto e muito menos união. E isso que nos preocupa. Eu não, eu sou um profissional do futebol. Se aparecer um projeto que me interesse... Seja em qual clube for. Eu estudo qualquer, como eu fiz no Atlético Paranaense. Eu acho que ajudei bastante o Atlético dentro das minhas possibilidades. Foi um trabalho de 1 ano e meio, quase. O clube foi para Libertadores. Enfim, um trabalho bem reconhecido. E tem uma passagem pelo Bahia. Você foi diretor de futebol do Bahia. 9 meses. Para quem está nos assistindo em casa e não conhece o que é o futebol na Bahia e a história do futebol na Bahia, eu vou claramente dizer, seria Eurico Miranda dirigindo o futebol do Flamengo. Seria isso. Até que tem um caso desse, né? Francisco Horta, que foi o maior presidente do Fluminense, trabalhou quase 10 anos no Flamengo. Tá. Eu não sou pioneiro. Não é. Mas eu diria que é maluco. Você não esperava essa Não esperava. Mas, no mínimo, maluco. É porque aqui no Rio estão 4 clubes, né? Tem uma pequena distensão, né? Claro. E um pouco do provincianismo dos nossos torcedores no Nordeste são muito radicais. Também no Grêmio Inter é mesmo. Também. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu estava fora do futebol e não queria estar. Tá. Se você me perguntar se eu me arrependo, certo? Você se arrepende de ter assumido o Bahia? Ter assumido, porque eu não imaginava que eu era tão ídolo do clube. Do Vitória? Não imaginava. O torcedor do Vitória ficou bravo com você? Muito. E muitos são bravos até hoje. Certo? Agora eu fui lá trabalhar honestamente. Eu não fui roubar, eu não fui enganar. Eu recebi uma proposta de trabalho importantíssima, senão não iria. Você já disse algumas vezes na imprensa que te ofereceram um caminhão. Um caminhão de dinheiro, eu fui. Eu penso em Dizem que depois dos 50 anos, o seu dinheiro é muito mais dos seus filhos do que seu, né? Você pensa no futuro, né? Paulo, antes da gente encerrar aqui a Vitória para falar de outros temas, você já deu uma declaração uma vez que você comprou o juiz enquanto presidente do Vitória, que você chegou a comprar a zaga inteira de um time adversário. Isso é uma maneira de falar ou você literalmente comprou o juiz? Na realidade, eu estava numa entrevista e um dos entrevistadores, eu percebi logo nisso que era um Bahia doente, sabe? E ele foi para lá com a missão de me chatear. Entendi. Sabe? E querendo sempre colocar o Bahia
acima. E o Bahia tem uma história de um antigo dirigente que fez um livro, Futebol e Caximba, que comprava jogos, títulos. Talvez você não saiba disso. Quem é o dirigente? Era Osório Vilas Boas. Foi meu colega de câmara, eu conheci Osório. Tá. E sou muito amigo de muita gente, a família é grande, a família Vilas Boas na Bahia. Aí na hora que ele disse isso, eu disse, eu também comprei. Sabe? Aí eu quis criar um... Você não quis ficar por baixo? Aí eu dei uma provocada nele. Não, eu também já botei na minha sala todo mundo e acertei. O que ele ficou, não esperava, né? Foi muito mais uma provocação mal resolvida, vamos dizer assim. Você era daqueles presidentes que se metia em escalação, porque você conhece futebol. Tem presidente que não conhece. Você ia lá, debatia com o técnico, ia no vestiário. Eu tive um treinador que já faleceu, aí eu posso falar mal dele. Quem? Paulo Emílio, dirigiu a máquina tricolor de Horta. O maior time da história do Fluminense. Paulo Emílio era o treinador. E ele foi meu treinador também, logo quando eu comecei. E tinha uma ladeira no Barradão, que hoje é um campo. E dizem que eles, quando terminavam o coletivo, ele ficava esperando eu chegar, quando eu chegava atrasado, para discutir o banco comigo. Mas o que eu quero dizer, folclore à parte, é de que eu acho o seguinte: o futebol hoje não pode ser mais decidido monocraticamente. O treinador ele tem que fazer parte de um projeto do clube. Porque se ele sai do clube e o projeto é dele, fica o que no clube? Nada. Não, fica o rastro que ele deixou, né? Que aí ele entra com preparador físico, com o filho, que hoje está em moda o filho, o assistente, quando não é com o filho, preparador físico, entra às vezes fisiologista. Ele deveria seguir a linha do clube. Olha, aqui no clube a gente tem um futebol ofensivo, nós temos um... Só que tem clube que prefere jogar a responsabilidade toda no treinador e o dirigente ficar livre dessa responsabilidade. Eu preferia assumir tudo, mas eu não descalava nada. Eu tinha uma equipe de trabalho fixa no clube. Eu aprendi isso cedo, certo? De não deixar que treinador chegasse com muita gente. Quer chegar, chega com assistente. Para isso auxiliar. Quando você vai discutir suas amarguras, suas dúvidas, que são muitas. E o que eu me atualizei muito é que hoje, com esse calendário difícil e o esforço físico aumentou violentamente no esporte, você precisa tratar bem recuperação, sabe? Aquecimento, sabe? Hoje você tem programas dos detalhes. E você precisa que o treinador... Nós temos que todo mundo trabalhar para o treinador num clube. O treinador é a figura mais importante do clube. Ele tem que ser tratado como tal. Mas ele tem que entender que o clube tem um projeto. E ele tem que colocar... É que nem você contratar um especialista para uma empresa que já tem uma determinada atividade industrial com um produto. Você traz alguém que vai dar uma contribuição. Mas ele não pode ser o dono do projeto. Entendi. Entendeu? Tem que ser de cima para baixo, né? Porque só, por exemplo, esses clubes médios hoje no Brasil, como Vitória, Sport, esses clubes só ficam na primeira divisão se tiver projeto de futebol. Porque hoje os diretores executivos da maioria dos clubes brasileiros são mero contratador de atleta. E há uma grande distância entre contratar e gerir. A gestão de futebol envolve macroatividades, microatividades. E uma delas é contratar. Eu tenho recebido aqui gestores como você, Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, caras que falam exatamente isso. Isso é uma parte, né? Contratar jogador é uma parte. Tem que saber o projeto, se o cara se encaixa no esquema, né? No que você pensa de clube, de futebol. É interessante. Pra gente encerrar essa parte de Vitória, presidente, o Vitória foi envolvido num jogo muito chato para todos nós que gostamos de futebol no começo do ano. O Bavi que terminou com aquela lambança. E você ficou muito chateado, eu sei. Tiveram áudios seus na imprensa de Salvador, criticando, com vergonha. Sua assessoria tá fogo, viu? Não é assessoria, não. A gente tem uma produção aqui espetacular, mas eu tenho meus informantes lá, meus grupos de... Essa sua fase de baiano... ela não passa, não. Hoje, analisando, passando por... Te envergonhou muito? Como é que foi isso? Eu estava assistindo Bavi, quando eu não estou no estádio, que eu voltei ao estádio. Sabe? Que eu fiz isso a vida inteira, não conseguia mais. Voltei ao estádio. Mas antes de eu voltar, eu assisti os Bavis todo trancado num quarto. Trancado? Na minha casa eu tenho um telão grande de 70 polegadas embaixo e eu assisto numa TV pequena só para eu ficar trancado. Né? É incrível, né? A emoção ao longo dos anos ela não passa, claro. Né? E nesse dia, quando eu vi a confusão,
eu com a experiência que eu tenho, eu já imaginava o resultado disso. Eu já tinha enxergado tribunal, não sei o quê. E, de fato, foi o que aconteceu, né? Acho que os jogadores do Vitória tinham o campeonato na mão, perderam o controle. Eles têm uma grande responsabilidade nisso, certo? Porque ficou feio pro Vitória, né? Ficou parecendo, depois do tribunal, que o Vitória provocou, né, um cai-cai, que é algo antidesportivo, né? Ali eu morria atirando. Eu ganhei do Bahia 2-0 com 9 jogadores desde o primeiro tempo na Fonte Nova, em 92. Então eu não tinha chance de eu tirar meu time de campo ali. Não estou fazendo aqui nenhuma política, estou falando como um observador da cena. Eu nunca tiraria meu time, eu nunca autorizaria mesmo, até porque eu sou uma pessoa no jogo muito tranquilo. Eu sou uma pessoa no jogo, fico muito tranquilo, então me dá a condição de raciocinar. Você consegue raciocinar, rápido. pensar. Eu não vibro em gols, sou muito tranquilo. Quem me conhece, quem assiste jogo comigo, você não vibra? Não, porque não ali o cara tem que estar pensando, pera um pouquinho, se sair nós vamos perder esse jogo de 3-0. Claro, e eu tô ganhando, o jogo tá 0-0, tá 1-1. E eu tenho eu tô com a vantagem de resultados iguais no campeonato. Eu vou fazer meu time perder o controle do jeito que perdeu agora. Nem sempre você também controla. Mas isso não justifica o que aconteceu, pelo menos presumivelmente, porque não ficou provado. Não ficou provado. A gente teve a sensação, mas não ficou. Não teve um presidente que tenha influenciado tanto ao longo da Eu acho que a nível de resultados, sem dúvida, né? Porque nós chegamos no Vitória. O Vitória tinha 10 títulos em 90 anos. Por isso que eu te falei, quando eu cheguei em Salvador, o Vitória era um clube que de vez em quando ia lá, beliscava. Depois passou a ser... O Vitória era um clube que não... O Vitória passou a sua vida com grandes dirigentes, grandes pessoas, grandes empresários, mas não era unido. Você falou aqui pra gente. Esse é o grande problema. Presidente, eu vou tocar a bola de primeira aqui, vou te falar alguns nomes, vambora. Como a gente está encaminhando para a reta final, vou pedir rápidas observações, mas gostaria de começar lembrando grandes jogadores que foram revelados pelo Vitória. Além desse aí, me cita mais alguns. Bebeto, Dida... Bebeto não foi da minha época. Da sua gestão, né? Não. Mas do Vitória. E da sua gestão? Da minha gestão, de Dida, Rodrigo, que jogou Corinthians, Cruzeiro, lateral direito. Rodrigo Júnior, Nagato, campeão lateral do mundo 2002. Do Palmeiras. Davi Luiz, Hulk, Wallace, Anderson Martins. Muita gente. Paulo Isidoro, Alex Alves. Tem um belo time, hein? Não, mas são 30, é que eu não consigo me lembrar de todos. Matusalém, que jogou no Napoli. Foi capitão da seleção brasileira. Nós vendemos ele ele foi campeão mundial junto com o Ronaldinho Gaúcho. Fez o gol do título. Fernando, Alain Delon, que não apareceu pro futebol porque às vezes o jogador não ouve os conselhos da gente, mas esse foi talvez o top da formação do Vitória. Acima da média. Aí tem muitos jogadores, né? O Vitória tinha uma formação que ia para a Europa e ganhava 2 títulos em cada 3 que disputava. E eu só ia para torneio que tinha Barcelona, Real Madrid, Bayern. Nós ganhamos 5 torneios na Holanda, ganhamos de Benfica na final, ganhamos de Bayer Leverkusen, ganhamos de Bayern de Munique, ganhávamos mesmo no campo. E ganhamos em Dallas 2 anos, ganhamos do Ajax, ganhamos do São Paulo. Disputamos Carnevale na Itália, uma região muito fria, em fevereiro. A gente enfrentou na final o Milan. Quer dizer, a gente só jogava contra essas equipes porque a gente queria ver o nível do nosso time. Só jogando contra essas equipes você via esse time. Então, o Vitória, na época, tinha uma das maiores escolas de futebol do mundo, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Vamos lá, vou te falar alguns nomes aqui. O senhor me diz o que vem à telha. Tinha Paulo Carneiro no Vitória e tinha Paulo Maracajá. Paulo Maracajá, ex-presidente do Bahia. Um homem muito inteligente, muito sagaz. Politicamente, de bastidores, era terrível, mas entendia muito pouco de futebol. Alex Portela, presidente da Liga do Nordeste hoje. Uma paixão de família, né? O pai dele foi presidente do Vitória. E eu conheci. E Alex entrou no Vitória num momento muito difícil da vida do clube.
E nós todos temos que reverenciar isso. Ninguém assumiria o Vitória nas condições que ele assumiu, com a coragem que ele teve. E foi um bom presidente. Levou o Vitória à final de Copa Brasil, contra aquele time de Neymar. Então, Alex é um personagem do futebol e tem que ser reverenciado. Luciano Bivar, ex-presidente do esporte, falo disso porque foi importante e é um cara importante em Copa do Nordeste, né? Luciano é um velho amigo que participou com a gente da criação da Liga, foi o presidente da Liga, sempre teve uma postura muito ética, um dirigente, um empresário de sucesso, e era amigo de Ricardo, mas todas as posições que ele tomou, e às vezes ele tomava posições antagônicas, porque a luta de poder quando chegou à Liga foi terrível, por causa dos estaduais, dos presidentes de federação, e ele foi firme o tempo todo. Eu não o vejo há muito tempo, mas o saúdo aqui do seu programa. Você me deu um gancho, Ricardo Teixeira. O pior dirigente da história do futebol brasileiro, sem dúvida. Vou pegar os dois ex-presidentes, ex e atual do Vitória, porque acabou de começar o mandato de um, né? E o outro ficou lá um tempo. Então, começando pelo que já saiu, Ivan de Almeida. Ivan de Almeida, eu nem sei definir, porque ele pegou o Vitória com 40 milhões no caixa. O Vitória com patrimônio já renovado em relação àquele que nós deixamos, com mais campos, com mais estrutura. Ele pegou numa situação privilegiada. Em 6 meses, ele detonou o Vitória financeiramente, a ponto dele ter renunciado, porque ele ia ser deposto, certo? E o Conselho do Vitória precisa processar, porque se você não processa, não investiga e não processa e não pune, isso vira um ciclo vicioso de resultados muito ruins para a instituição. Ele não tinha a menor condição de dirigir o Vitória, não tinha. Nem discuto se ele é Vitória ou não, porque na penitenciária tem rubro-negros também, não é? Então a questão é essa. Ricardo Davi, atual presidente do Vitória. Ricardo, eu tenho uma relação boa com ele, cordial, torço por ele, mas ele tá cometendo alguns erros de avaliação. Ele entrou num clube sem dinheiro, porque o grupo de Ivan deixou o clube sem recursos. Ele deveria ter feito um projeto de formação, certo? Trazer o Vitória às origens e não contratar. Perdeu o estadual, acabou perdendo. Ele hoje estaria já com o seu fluxo de caixa um pouco restaurado, ele aí gastaria para fazer o brasileiro. Contratou mal, certo? E agora diz que está com dinheiro e não tem jogadores no mercado. Nenhuma coisa nem outra. Mas mais importante que tudo isso é de que ele precisa unir o clube. Ele precisa intervir, embora ele não seja o presidente do conselho, mas ele é o presidente do clube, ele precisa dar paz ao Vitória. O Vitória, desde janeiro de 2017, que vive numa turbulência política incontrolável. Guilherme Belintani, presidente do Bahia, hoje, atual. Conheço pouco, certo? Ele precisa pensar no corporativo do futebol, que é a minha reclamação que eu comecei aqui, esse papo, pedindo que um líder desse, um grande clube desse, precisa pensar no futebol como um todo e não ficar pensando só no seu umbigo, certo? A responsabilidade de um presidente de um clube grande desse, de orçamento hoje de 400, 500 milhões, ele tem que se preocupar com o futebol como um todo. E eu não estou vendo isso, certo? E isso me preocupa. Eu acho que Belintani, ele não pode fazer no Nordeste o que não querem que façam com ele no Sul. Você entendeu? No Sul ele é discriminado e reclama. E eu acho que ele tem até razão. Mas ele não pode querer fazer isso no Nordeste, porque senão ele passa um péssimo exemplo de que para ele tudo, para os outros nada. Sim. Essa é a imagem que ele me deixa. Agora, me parece uma pessoa preparada, bem articulada, educada, certo? Encontrei ele num evento outro dia. Ele foi muito educado comigo e eu espero que ele possa construir alguma coisa que seja boa para a coletividade do esporte, não só para o Bahia. O segundo presidente seguido do Bahia, que vem da mesma faculdade que eu, da Facom. Marcelo Santana e Guilherme Belintani, da Faculdade de Comunicação. Marcelo é um velho amigo também. Mário Celso Petralha. Mário é um homem à frente do seu tempo. É macho. Independente disso, ele é um cara, um visionário, certo? Que em 1990, se eu não estou enganado, 95, isso eu não me lembro, ele largou tudo,
das atividades empresariais dele e foi se dedicar a realizar seu sonho. Isso é muito lindo. Pô. Ele foi realizar o sonho dele de ver o clube dele diferente do que ele sempre foi em toda a sua história, sem renegar a história. Certo? Não é muito fácil de fazer amigos, é duro, um negociador duro, certo? Mas um homem que tem uma alma boa, amigo dos amigos, certo? E um homem que está deixando um legado para o futebol, não só do Atlético, como do futebol brasileiro. O cara conseguiu, com o dinheiro de televisão, que é o seu tamanho, porque é o mesmo do Vitória, do Bahia, de outros, ele hoje tem um patrimônio de R$1 bilhão. Tem um belo estádio. Lindo, com teto retrátil, um centro de treinamento que não deve nada a Real Madrid, Barcelona, feito como se ele estivesse fazendo a sala de visita da casa dele. Tá? E é um dos corajosos dirigentes do esporte brasileiro que romperam com o monopólio. E ele precisa... É preciso que as pessoas participem desse projeto, que seja bom para todos, né? Claro. Eu preciso trazê-lo aqui. Felipe, ex-goleiro do Vitória, do Corinthians, do Flamengo. Já é meu amigo de novo. Já? Tá no meu Face, é meu amigo. Brigas de rubro-negros em momentos infelizes do time, do clube, já passou. Já passou, né? Então não vou nem lembrar aqui porque que eu perguntei tivemos uma discussão de homem para homem mesmo. Feia? Feia, mas passou. Certo? Eu tenho carinho por jogadores que a gente ajudou a formar. E nesse momento, Felipe é um cara profissional, responsável, treina e não está tendo oportunidade no futebol brasileiro. E é um goleiraço. Ninguém foi titular do Flamengo e do Corinthians. Ele foi titular dos dois. E vencedor. Mas o futebol brasileiro é muito marca, sabe? Os dirigentes não têm coragem de assumir. Ele é hoje um homem que eu assino embaixo. Pra gente encerrar, Paulo Carneiro. Eu falei aqui no começo que você é um dos dirigentes mais polêmicos da história do futebol brasileiro. Eu exagerei? Porque no futebol brasileiro, com a discriminação que nos foi colocada e até hoje, por que o clube rico tem que ser sempre rico e o pobre tem que ser sempre pobre? Agora, com essa mudança no rateio, a Globo chegando próxima da Premier League, vocês já chegaram na Premier League, já melhora a distribuição, porque metade dos contratos já estão... De acordo com... Precisa isso, né? A gente não pode, por exemplo, um clube como o Atlético Paranaense, por que ele tem que ficar abaixo das cotas de Botafogo e Fluminense, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho ao Botafogo? Sim, estamos só usando exemplos. Meu pai jogou, posso falar à vontade, o carinho que eu tenho. Mas por que o Vitória e o Bahia podem ganhar menos? Certo? Conclusão, nós temos uma receita entre 80 e 100 milhões e esses clubes têm 250, 260 milhões. É complicado isso, né? E tá com vontade de trabalhar, né, Paulo? Não quer sair do futebol. Eu tô, como diz, em plena forma. Tá com vontade, né? Plena forma. Obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu convidar a galera que tá em casa para entrar no canal do No Ar com André Henning no YouTube. Agora, para você conhecer qual o jogo inesquecível da vida de Paulo Carneiro. Só para você que entra aí no canal do No Ar com André Henning no YouTube, ele vai contar pra gente o jogo inesquecível da vida dele. A gente volta semana que vem com mais um No Ar com André Henning. Muito obrigado e até a próxima!